Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Passe mais 2 páginas à frente. Vá comigo até Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Oh, glória. Aleluia. Desde a hora que eu pus os pés neste lugar, eu pude sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, que presença agradável. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Diz Capítulo assim: 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, nos colocamos, ó Pai, na Tua santa e gloriosa presença, para Te exaltar, para Te glorificar. Pai, que o Senhor nesta noite, ó Pai, possa estar crescendo em mim, que eu venha diminuir, ó Pai. Que nós possamos ter nosso coração aberto, para que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E graças Glória a Deus. Quando o nosso irmão Paulo me fez o convite, através do pastor Francisco, Grande Deus. ele me falou que era campanha de avivamento. E na hora que ele me falou sobre avivamento, na hora já veio ao meu coração esta palavra. Porque bem sabemos que Pedro foi um dos grandes homens avivados sobre a face da terra. Pedro era um homem que não tinha estudo. Pedro ele não tinha papas na língua. Pedro não era um homem que tinha o seu comportamento controlado. Pelo contrário, Pedro era explosivo. Pedro era um homem que não pensava no que falar, no que vinha na cabeça, o que vinha na mente, ele soltava. Muitas vezes ele foi repreendido por Jesus. Uma certa noite, um certo dia, ele estava lavando as redes. Jesus o chamou e falou: Pedro, larga tudo isso e segue. Que a partir de hoje você será um pescador de almas. A Bíblia nos diz que Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Pedro andou com Jesus por todos os cantos da terra. Por onde Jesus estava, Pedro lá também estava. Quando Jesus curava, Pedro lá estava. Quando Jesus ensinava, Pedro estava com Jesus. Pedro viu prodígios, milagres, maravilhas. Pedro viu quando Jesus ressuscitou Lázaro. Pedro viu quando Jesus curou a sua sogra. Pedro viu quando Jesus transformou a água em vinho. Pedro viu quando Jesus multiplicou os pães e o peixe. Pedro viu quando Jesus fez todos os milagres. Mas houve um dia também que Pedro viu Jesus sendo escarnecido. Pedro também viu Jesus sendo cuspido. Viu Jesus sendo apedrejado, sendo açoitado. Pedro viu. Glória a Deus. Algumas coisas nos chamam a atenção sobre Pedro. Pedro havia sido escolhido por Jesus para ser um dos discípulos, para fazer a diferença, para ser um acompanhante de Jesus. Mas quando Pedro se viu numa situação difícil, quando Jesus estava sendo ali escarnecido, ele simplesmente começou a acompanhar de longe, ele abandonou, ele sentiu medo. E quantas vezes eu e você temos sentido medo das coisas que estão acontecendo aí fora? Quantas pessoas como nós fomos chamados para fazermos a diferença, mas temos virado as costas para o Evangelho de Cristo, porque servir a Deus não é ter lugar de destaque, servir a Deus não é ter privilégios. Glória a Deus. Mas servir a Deus é pagar um preço para ter o nome dele. Aleluia.
Quando eu começo a imaginar a situação de Pedro, ele caminhou com Jesus, ele viu tantas coisas. E Jesus já o havia alertado. Haverá um dia que eu não estarei mais no meio de vós. É necessário que eu venha padecer para que o que eu vim fazer nessa terra se cumpra. Haverá um dia que eu serei elevado. Mas Pedro, ele imaginava que isso seria há muito tempo depois. Glória a Deus. Pedro então vê Jesus passando com aquela madeira nas costas e nega o nome dele. Jesus é crucificado, ressuscita ao terceiro dia e Pedro volta a ser pescador de peixes. Glória a Deus. Quantas vezes nós temos recebido a promessa de Deus, temos recebido o chamado para fazer uma grande obra, nós pensamos de imediato, vai ser bom, vai ser fácil, vai ser prazeroso, mas na primeira dificuldade nós fazemos como Pedro, viramos as costas e falamos, isso não é para mim, eu acho que aquele profeta, ele se enganou ao profetizar aquilo na minha vida, não dá mais para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus te chamou, se Ele te escolheu, não tem lugar para se esconder, não há lugar para fugir, porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra, e não há quem possa impedir a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus então ressuscita. Jesus aparece aos discípulos. Jesus fica 40 dias ainda na terra. Jesus vai, fala com os discípulos. E um certo dia, ele vai até a praia, acende ali alguns gravetos, coloca um peixe para assar e aguarda. Quando ele avista o barco de Pedro, ele acena e chama os discípulos e fala: ei, tens alguma coisa aí para comer? E Pedro se encontrava na mesma situação que antes. Não havia pescado nada. Ele então diz: não, nós não temos nada. Jesus vem, diz: então venha. Glória a Deus. Quando ele percebe que é Jesus, ele salta do barco, ele se cobre com uma toalha e não ousa a pronunciar uma só palavra. Glória a Deus. Quando Jesus parte o pão, parte o peixe, reparte entre eles, eles percebem e têm a certeza de que aquele homem era Jesus. Aleluia! Jesus então diz a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Ele responde: sim, mestre, tu sabes. Jesus então faz outra promessa na vida de Pedro. Fala: Pedro, eu sou a rocha, e a minha igreja será firmada sobre a minha palavra. Glória a Deus! E apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Jesus então dá uma ordem a Pedro. Fala: olha, reúna os outros discípulos, reúna aqueles que estão dispersos e vão para Jerusalém. E não saiam de lá até que do alto sejam revestidos. Pedro então se reúne com os discípulos, vai até Jerusalém, vão até o cenáculo, eles se unem.
E enquanto não chega o avivamento, enquanto não desce o Espírito Santo sobre eles ficam orando, eles ficam jejuando, eles ficam buscando a face do Senhor. Eu começo a imaginar Pedro, antes de receber o avivamento, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, ele pregava, ele orava e nada acontecia. Creio eu que ele pregava sermãos muito bonitos, muito bons, porque ele conheceu, ele andou, ele tinha experiência com Jesus, mas só que ele não tinha o avivamento. Creio eu que assim como Pedro, muitas vezes fomos nós. Aleluia! Por onde passávamos, pregávamos o amor de Cristo, as pessoas viravam as costas. Por onde íamos, louvávamos ao Senhor, as pessoas não davam ouvido. E muitas vezes nós nos perguntávamos e falávamos: por quê? Porque um consegue avivar, um consegue ganhar almas para Jesus, mas eu não consigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Jesus, ele tem promessa, Jesus, ele tem o poder, ele vai avivar toda a igreja há um tempo determinado. Pedro teve que passar pela escola. Glória a Deus! E não era a escola dominical, não era a escola teológica, mas era pela escola da vida. Glória a Ele Deus! tinha que adquirir experiência. Quantos de nós temos uma boa palavra, temos uma boa dicção, temos uma boa voz, mas não temos a experiência? Eles ficam então em Jerusalém, quando vem o batismo com o Espírito Santo naquele lugar. A Bíblia nos diz que eles viam como línguas partidas. Eles então começaram a falar em outras línguas, começaram a rodopiar, a pular, a se alegrar. E a partir daquele momento, Pedro recebe um avivamento, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele sai com o desejo de pregar a palavra, ele sai com o desejo de evangelizar, de fazer a obra. Ei, Deus vai nos avivar por estes dias, nós teremos Aleluia! o desejo, a sede de ganhar almas para Jesus. Nós não vamos mais nos conformar em ficarmos sentados num banco de igreja, não. Glória a Deus! Ele sai com aquele ânimo renovado. Deus está renovando ânimos aqui nesta noite. Glória a Deus! Ele sai com o ânimo renovado, ele sai com aquela fé. Ele fala: hoje eu vou pregar. Esses homens crucificaram a Jesus, um homem que não tinha pecado, um homem que por onde passava só fazia o bem. Hoje eu vou pregar para eles. Hoje eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Pedro sai, ele vê uma multidão e começa a dizer: olha, vocês pregaram na cruz, vocês mataram um homem que era filho de Deus, um homem que era Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda há tempo de se arrepender. Pedro pegou uma palavra dura, Pedro pregou uma palavra de arrependimento, e pasmem, quase 3.000 almas Aleluia! se renderam a Jesus. Pedro então ele se encoraja, ele fala: olha, depois desse avivamento, alguma coisa aconteceu, eu vou sair, eu vou fazer aquilo a qual Jesus me chamou. E Deus está mandando dizer nessa noite: faça aquilo que Ele te mandou, faça aquilo Glória a que Deus! Ele te chamou, Ele te... Aleluia! Aleluia! Ebalando a labaz! E como de costume, junto com João, eles iam ao templo orar ao Senhor. E aquele templo haviam algumas portas, mas havia uma porta que era principal, uma porta chamada Formosa, uma porta por onde tinha o maior fluxo de pessoas. E todos os dias pegavam um homem coxo e o colocavam na porta do templo, a porta chamada Formosa, para que ali ele recebesse esmolas para poder sobreviver. Pedro e João, numa dessas idas ao templo, eles olham aquele homem, eles colocam a mão no bolso
olha, homem, nós não temos prata nem ouro. Aquele homem abaixa a cabeça e fica frustrado. Porque a Bíblia nos diz que Pedro e João falam para ele, olha para nós. É forte, Deus. Eu quero dizer, aleluia. Olhe para o alto. Glória a Deus. De lá que nos vem o socorro. O socorro vem de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Quantas vezes temos andado cabisbaixo? Quantas vezes temos andado frustrados por coisas que almejamos e ainda não conseguimos? Glória a Deus. Pedro olha para aquele homem e fala, olha para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E anda. Mas só que não foram só as palavras, não foram só a profecia, houve também atitude. Muitas vezes nós falamos, nós pregamos, mas nós temos que também estender as mãos. Levanta e anda. Ele estendeu as mãos. Jesus, nessa noite, está estendendo as mãos para a igreja santa e adornada. Aleluia, dele. Nessa noite, as mãos do Senhor estão sobre as minhas e a sua vida, está sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Talvez hoje nós nos sentimos como aquele homem na Porta Formosa, pedindo para Deus algo que nós tanto necessitamos, algo que tanto almejamos, mas Deus tem coisa muito maior para fazer na minha e na sua vida. Aquele homem, ele estava pedindo uma esmola, mas Deus tinha uma coisa que ia mudar a vida dele. Deus tinha uma coisa que ia transformar a situação dele. Deus não tinha somente uma esmola para galão. Aquele homem pediu dinheiro, mas Deus tinha uma coisa que ia mudar a situação, ia mudar todas as coisas. Deus deu a ele o direito de ir e vir, o direito de poder andar, de caminhar, o direito de ganhar o pão e tirar aquela capa de vergonha que ele carregava. Quantas vezes nós temos carregado uma capa de vergonha em nossas vidas, pelos julgamentos, pelas palavras lançadas sobre as nossas vidas, muitos nos chamando de louco, uns dizendo, está se escondendo atrás de uma Bíblia, outros dizendo, ei, está dando dinheiro para pastor, e outros dizendo, ei, virou piada, não sai da igreja. Deixa eles falarem o que quiserem, porque a última palavra, ela vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Falando a labor. Eu começo a entender que aquilo que nós pedimos para Deus é tão pouco perto daquilo que Ele já tem preparado para nós. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Mas hoje à noite, que Deus quer avivar a minha e a sua vida. Glória a Deus. Essa é a noite que Deus quer derramar o Espírito Santo dele sobre a minha e a sua vida. Ele quer distribuir dons, Ele quer derramar o dom da cura, Ele quer derramar o dom do amor, Ele quer derramar o dom da ciência. Ei, depois dessa campanha, ninguém daqui vai ser do mesmo jeito que era antes. Tudo vai se fazer novo. Deus vai mudar a situação dos cristãos deste lugar. Glória a Deus. Falando a labor. É noite de avivamento. Glória a Deus. Mas uma coisa é essencial. Não saia do lugar da bênção. Glória a Deus. Deus vai te exaltar na onde Ele te plantou. Porque o cristão, ele tem a mania. Ali tem a bênção. Não, mas a bênção está lá. Não, mas hoje tem um lá. Ei. Aqui. Aleluia. A bênção. Se Pedro
somente um pescador de peixes comum. Oh, glória a Deus. Glória a Eu não sei Deus. se os irmãos têm reparado, Aleluia. mas cada culto, um é diferente do outro. Deus usa cada Glória a um Deus. da forma que Ele quer, da forma que a pessoa é. Ei, Deus não quer estrela não, Deus não quer artista não, Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem Aleluia. em espírito e em verdade. Se você é um adorador, Glória a Deus. Aleluia. está entrando na sua vida de uma forma especial. Dê um glória a Deus àquele que está crendo nessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, Louvado é irmão. teu nome, Jesus. Nós podemos nos enganar, mas Ele não se engana. Quando Ele chamou Pedro, Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Quando Ele chamou Pedro, Ele sabia que Pedro tinha um problema de obediência. Quando Ele olhou para mim e para você, Ele sabia o quanto teria que nos lapidar Glória a para Deus. chegarmos da forma que Ele quer. Então não importa se hoje nós estamos como Pedro ou se estamos como coxo. O que importa é que nós estamos no lugar da bênção. Glória a O que Deus. importa Aleluia. é que essa campanha do avivamento, ela vai fazer mudança não somente na minha e na sua vida, mas na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, porque as bênçãos vão correr atrás de nós. E vai Glória a nos Deus. alcançar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só contar um testemunho. Houve uma época na minha vida que eu havia aceitado a Jesus, eu havia sido liberto de todos os males que eu fazia. Comprei uma Kombi e entrei numa transportadora. E pensei, agora estou na igreja, sou crente, vou aos cultos, estou no meio de pessoas cristãs, não haverá mais briga, não haverá mais fofoca, os irmãos uns ajudam os outros, eu estou na bênção. Deus abriu uma porta que era impossível de eu entrar pelo meu passado, eu estou na bênção. Primeiro mês de serviço, a Kombi quebra 2 vezes. Segundo mês, a Kombi quebra. E vai indo. E ao invés de eu arrecadar dinheiro, eu estava entrando numa dívida tremenda. Glória a Deus. E sendo dizimista, pastor. Um dia levantou um irmão e disse assim: Renato, eu não sei como vai ser, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vejo uma quantia chegando às tuas mãos. Aleluia. Pensa no glória a Deus que quase quebrou os vidros da igreja. Só faltei sair no aviãozinho. Será que é amanhã? Será que é o mês que vem? Mas que não. Irmãos, resumindo, passou um ano, a mesma Kombi velha quebrando, nada acontecendo. Houve um dia que eu estava trabalhando e minha esposa me ligou, chorando. Falei, o que foi, menino? Cortaram a luz. Eu falei, você está chorando por isso? Ela falou, é. Eu falei, não esquenta. A gente vai dar um jeito. Meu cunhado foi, olha como é que é as coisas. Deus está falando com pessoas aqui. É verdade. Glória a Deus. Meu cunhado foi, religou, no mesmo dia.
Cheguei em casa, a luz ligada, falei, você não pode cortar? Não. Ligou. Falei, bom, então dá pra gente aguardar mais uns dias para pagar a conta. Isso em um dia. No outro dia ela me liga desesperada. Renato, pelo amor de Deus, você tem que vir aqui. Eu lá na Zona Leste, falei, o que foi? Arrancaram o relógio. Eita Deus. Você já viu isso? É Deus. Falei, calma. Calma. Cheguei em casa, ela desesperada, chorando. Eu falei, mas o que foi? Por que você está chorando? Porque arrancaram o relógio? Ela falou, não foi porque arrancaram o relógio. Foi porque quando estavam arrancando o relógio, todos os vizinhos saíram na porta e ficaram olhando. E o pior, estava passando a pastora. Eita Jesus. Eita Jesus. Ela viu, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda. Dizimista. Se você é dizimista, faça prova com Deus. Mas se for dizimista, ela chegou lá, quem vai me ajudar? Pastor, aconteceu isso, isso e isso. Ai, mano, é por isso que você está assim? Minha esposa já parou de chorar na hora e falou, bom, problema resolvido. Esquenta não. Deus está te provando. É Deus, dessa forma mesmo. Minha esposa olhou e falou, mas é isso que você tem para me falar? É, mano. Você vai ter que passar por isso. Ela me ligou e falou, nunca mais você vai dizimar. Eu falei, não, vou continuar sendo dizimista. Deus não tem nada a ver com os meus e os seus erros. Glória a Deus. Questionei a Deus. Sabe o que Deus me falou, irmão? Por que você não pagou a conta? Mas eu digo, pagasse a conta. Irmão, nós vamos ter que ter experiências. Aleluia, Deus. Experiências para podermos saber que Deus é conosco. Aleluia. Todo mundo falava para mim, troca de Kombi, mas eu ainda estava pagando. A Kombi só quebrando, eu tendo que pagar o financiamento e o pessoal falando, troca, meu nome já havia sujado, porque eu não conseguia pagar as peças. Mas resumindo, passaram-se 8 anos. Glória a Deus. Quando eu menos esperava, o telefone tocou. Renato, oi. Amanhã tem tanto na sua conta. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, comprei um carro, Glória a Deus. reformei a minha casa, Glória a Deus. montei uma lojinha de roupa. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus foi glorificado. Glória a Deus. Pastor, Aleluia. por que você está falando isso? Porque teve dias na minha casa de não ter um pãozinho para dar para as minhas filhas. Glória a Deus. Crente, ele passa pela prova, ele passa por necessidade, ele fica enfermo, a morte também. Mas a Aleluia. diferença é como iremos passar pela situação adversa. Pedro, ele estava passando por uma situação adversa, mas ele não tinha recebido o avivamento do Espírito Santo. E eu e você hoje, nesta noite, nós vamos receber esse avivamento que vai nos dar força, vai nos acrescentar fé. Glória a Deus. São Aleluia. experiências que nós não podemos nos calar. São experiências que nós temos que falar por onde nós passamos, porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Aleluia. Eu aprendi a desmontar motor do avião, trocar câmbio e embreagem. Virei um mecânico. Minhas filhas pedindo, pai, compra uma bolacha.
eu parado com a Kombi quebrada, eu olhei para minha esposa e nós não tínhamos uma moeda para comprar um pãozinho. Eu abracei ela, começamos a chorar. Aleluia. Começamos a chorar e no meu coração, sabe o que vinha, irmão? Quando eu fazia as coisas erradas, nunca me faltou nada. Quando eu fazia as coisas erradas, eu chegava a nenhum, ele me ajudava. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu estou vivo. Glória a Deus. O amor floresce. É uma situação adversa que Deus nos abraça. Aleluia! Eu abracei a minha esposa e nós chorando, pastor Francisco. Minha esposa falou assim: Renato, eu queria tanto comer uma pipoca. Nós choramos ali, pastor. E eu falei assim: louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Passaram-se 45 minutos. Chega uma irmã lá com a mãe dela. Nós já éramos pastores. Falou: pastora, nós estávamos no mercado e o meu pai falou que estava andando pelo corredor e falou assim, Cleide, eu senti no coração de comprar algumas coisas para a Andréia. E ele não é crente. Cleide, pega um carrinho aí e vê aí umas coisinhas para comprar para ela. Glória a Deus. Eu? Deus falou com você, então pega você. Irmãos, chegou lá a bolacha que minhas filhas pediram, chegou o pãozinho que eu queria comer, e nós fomos abrindo aquela compra, aquela sacola, fomos olhando, e a hora que nós pegamos um pacote, meu irmão, a minha esposa dobrou o joelho e falou: Deus, o Senhor é fiel. Um pacote de milho para fazer pipoca. Glória a Deus. Tem que ser glorificado. Aleluia. E nas horas ruins, a Bíblia nos diz: Glória a Deus. não mendigará o pão, meu irmão, mas é tempo de avivamento, é tempo de falarmos as coisas que Deus tem feito na minha e na sua vida. Aleluia. Nós não podemos viver de experiências dos outros. Glória a Nós Deus. temos que ter a nossa experiência. Louvado é teu nome, Jesus. Eu não sei quantas vezes vocês já foram afrontados, mas Deus, Ele vai exaltar. A Aleluia. Bíblia nos diz que para cada dia de vergonha, Tereis dupla honra. Ele tem dupla honra. Deus tem dupla honra para a sua vida. Deus tem dupla honra para a sua vida. Ele vai nos honrar. Glória a Deus. Não é somente nos céus não, mas ainda aqui, nesta terra dos viventes. Como alegrou meu coração quando eu entrei e vi aquela foto e aquele nome. Eu não sou digno, mas aquele que me chamou, Ele é. Eu não sou Aleluia. digno, mas Ele é. Eu não posso Glória a fazer nada, Deus. mas Ele pode nesta noite. Nós não podemos imaginar aquilo que Ele já Glória a está Deus. fazendo ao meu e ao seu favor. Enquanto Glória a nós estamos Deus. aqui, Deus está fazendo prodígios, milagres e maravilhas ao nosso respeito. É pela Aleluia. fé que nós recebemos a vitória. E pela fé eu quero profetizar que quando nós chegarmos em casa, as coisas estarão diferentes. Quando nós chegarmos em casa, Jesus já passou por lá e já Aleluia. fez algo sobrenatural. Glória a Deus. É tempo de crer. Glória a Deus. É tempo de crer. Deus havia feito uma promessa na minha vida, que eu iria dirigir a igreja a qual nós ajudamos a fundar. Afundar não, fundar, né? Depois vai sair aí, vocês ajudaram a afundar, né? E depois levantou. Nós ajudamos a levantar. Glória a Deus. E por algum motivo, pastor, saímos de lá. E quando Deus mandou a pastora entregar a chave na minha mão, a igreja estava fechada.
Não tinha mais membros. Mas tinha as cadeiras, tinha o púlpito, tinha o som, tinha as caixas. E quando ela deu a chave, ela falou assim, ó, Deus mandou te entregar quando tinha membro, mas eu fiquei meio assim, fui rebelde, não tem mais nenhum, tá aí. Eu falei, não quero não. Oxe, sai fora. Aí ela falou assim, ela falou, meu, se você vai querer ou não, é problema seu. Aí, ó. Fui num culto como esse, ó. Como esse. Simples como nós somos, mas Jesus, ele trabalha nas coisas simples. Glória a Deus. Deus levanta um vaso e fala assim, olha, Deus manda te dizer para não temer, porque Ele é contigo. Ele te entregou. Cuide, porque é dele. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. minha esposa estava no culto e Deus deu o nome da igreja para ela. Quando ela me falou o nome, ela falou, vai ser Ministério de Missões, o Toque do Senhor. Eu falei, o Toque do Senhor? Ela falou, por quê? Por nada. Mulher que manda. Mulher que manda. Né? Irmãos, primeira coisa que falaram. Púlpito comprado na 25 de março. Quem é ele? Até uns anos atrás estava aí fazendo tudo. Quem ele pensa que é? Aleluia. Quantas afrontas você tem levado? Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Quantas coisas nós temos que aguentar? Verdade. E a minha resposta era, vai falar com Deus. Aleluia. Verdade. Vai falar com Deus. Aleluia. Então, pastor, vai falar com Deus. Se Ele deu, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Aleluia. Foi vindo um, outro. Deixa eu ver se é verdade. O Renato. Irmãos, no lugar que nós demos mais trabalho, foi na onde Deus nos plantou. Glória a Deus. Tem uma Aleluia. multidão de olhos sobre a nossa vida, tentando roubar a nossa bênção. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Glória a Deus. Fique firme. Fique firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Não se importe pelo que dizem sobre você, sobre mim, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso pastoreio. Erga as mãos aos céus e diga: Deus é o dono de todas Aleluia, as coisas. Ele glória a sabe Deus. como trabalhar. Nós queremos de um jeito, mas Ele faz de outro. Ele confunde os que acham que são, para honrar aqueles que não são. Ei, Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos tirou do lamaçal do pecado para levarmos a palavra dele. Ele nos lavou, nos remiu com o sangue carmesim, um sangue puro e sem pecado. Ei, nós não somos qualquer coisa não. Nós não somos insignificantes não. Nós somos filhos do rei. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia. Não deixe Glória a Deus. nada de mal entrar nos vossos corações. Glória a Jesus. Querido. Quando eu estava de crente, quando eu via um, eu atravessava a rua. Mas Deus, Ele tem as formas de trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu pegava o microfone, eu tinha oportunidade, Paulo. Eu só falava da minha casa, do meu trabalho, que eu via na rua.
As pessoas dormiam no culto. Mas um dia Aleluia. eu fui batizado com o Espírito Glória Santo. Aleluia. E eu não sou pregador, eu sou pastor. Aleluia, Jesus. Mas daquele dia em diante, Deus me deu ousadia. Glória a Deus. Tirou toda a vergonha. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o seu nome. Graça dele. Oh Deus da Ele glória. tem me levado a alguns Oh lugares. Jesus. Oh, aleluia. Louvado é o Senhor. Deus, ele honra, Glória a pastor, Deus. a quem o honra. Glória a Deus Deus. tem honra para esta igreja. Glória a Deus tem Deus. honra para a família deste lugar. Aleluia. Deus está entrando com libertação em família. Deus Glória a está tirando Deus. de lugares terríveis. Glória a Deus. Deus tem um novo tempo para este lugar, pastor. Ele Aleluia. não colocou este tema no coração em vão. É necessário o avivamento.